Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Gui Teles na área. E hoje a gente vai analisar o mercado cripto, a gente vai fazer a nossa análise on-chain como de tradição e eu vou trazer algumas informações valiosas do que está acontecendo exatamente nesse momento dentro do mercado cripto. A gente vai olhar bastante para saldo das exchanges, eu vou comentar com vocês e confirmar uma tese que o Fernando tem, que está rolando uma acumulação em Chainlink. A gente vai olhar para dados e a gente vai identificar essa real acumulação que nós estamos tendo. A gente vai falar do curto prazo nos dados on-chain e a gente também vai falar do longo prazo, como que os investidores estão se comportando. A gente vai olhar para a carteira também e entender quais são as carteiras que estão acumulando e quais são as que estão distribuindo, beleza? Bom, caso você não seja inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever, porque aqui a gente está trazendo um mega conteúdo todos os dias da semana. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, eu estou aqui no canal da BitGet trazendo uma mega análise on-chain para você de maneira gratuita. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar uma retribuição ao nosso trabalho, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto para a gente analisar é exatamente o saldo de bitcoins que a gente tem dentro das exchanges. Quando a gente recebe altos volumes de bitcoins dentro das exchanges, significa que as pessoas estão com interesse em venda. E quando a gente tem uma alta retirada, significa que as pessoas estão com interesse de holdar o ativo. Provavelmente, essas pessoas compraram em regiões onde ela acredita que é um bom preço, e ela retira ele da corretora simplesmente para estocar. Olha só, quando a gente olha mais para curto prazo, tá? Aqui eu estou puxando os últimos 6 meses, só para a gente entender o que aconteceu em toda essa movimentação. A gente saiu lá de dezembro dos 16 mil dólares e a gente tinha uma retirada de bitcoins das exchanges. Olha exatamente esse gráfico amarelo que a gente tem aqui. Quando a gente tem o início ali da primeira correção, que a gente bate os 19 mil dólares, e aonde o banco SVB guarda esse termo aí, o SVB, o Silicon Valley Bank, porque a gente também vai comentar sobre isso até o final da nossa análise. Quando ele quebra, a gente vê que teve bastante entradas de Bitcoin, por mais que o preço tenha subido, a gente teve bastante entradas de Bitcoins dentro das corretoras. A gente olha o volume de entrada que a gente teve aqui, foi um volume alto que a gente entrou em alguns dias. Essa entrada aqui é um sinal que tem pessoas distribuindo, tem pessoas simplesmente vendendo. Pode ser que as pessoas enxergaram como oportunidade e simplesmente distribuíram esse ativo, beleza? Depois ali a gente consolidou, a gente teve uma queda ali desses bitcoins nas exchanges, algumas pessoas ainda compraram e retiraram isso daí das corretoras. Depois a gente vê que tivemos entradas novamente de bitcoins dentro das corretoras a partir do momento ali que a gente bate os 30 mil dólares. Olha só, a gente bateu os 30 mil dólares, a gente teve a primeira entrada, depois a gente teve a segunda entrada e a gente tem a terceira entrada. Só que veja que depois que a gente começou a corrigir, depois que o preço começou a nos entregar um pullback dentro do mercado, a gente vê que a gente está tendo saída de bitcoins das corretoras. Então, olha só, desde o dia 1º de maio, a gente teve uma primeira saída de bitcoins das corretoras nessa movimentação. Logo em seguida, a gente teve mais uma saída de bitcoins das corretoras. E se a gente olha para o que está acontecendo nos últimos dias, a gente está tendo saídas atrás de saídas. Ou seja, quando a gente tem essa remoção dos bitcoins das exchanges, significa que tem pessoas interessadas em comprar esse ativo dentro dessa região. E saiba que as pessoas que holdam um ativo fora das exchanges têm um padrão maior de ser um investidor do que ser um amador. Porque saca só, às vezes você olha para as pessoas que são amadoras ou as pessoas que são sardinha, né? Sardinha a gente chama pela mentalidade, não pela quantidade de dinheiro que tem investido no mercado. Quando a gente olha para as pessoas que são mais sardinhas, a gente entende que essas pessoas nem carteira próprias elas têm. Elas deixam o saldo delas dentro das corretoras.
Então, quando a gente olha para esse fluxo de bitcoins dentro das corretoras, a gente está simplesmente olhando exatamente para os investidores. Então, isso é um indicador que a gente sempre tem que estar ligado. Quanto de bitcoins a gente tem dentro das corretoras, qual que é a pressão nos movimentos que a gente tem. Se tiver altas entradas, são boas regiões para a gente realizar lucro. Se a gente tem altas saídas, significa que tem interesse de investidores dentro dessa região. E dentro dessa análise, a gente vai ver que realmente está rolando uma acumulação. Vou mostrar para você através de dados que tem investidores acumulando isso daí. Bom, então quando a gente olha para o saldo de bitcoins nas exchanges, a gente vê essa saída de bitcoins das exchanges. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether ele tem um cenário um pouco diferente. Estamos em uma saída de Ether das corretoras há bastante tempo. Se você já viu alguma análise minha aqui dentro do canal da BitGet, você vai ver que eu tenho uma tese de que o Ether ele vai flipar o Bitcoin em valor de mercado no próximo ciclo. Porque o que o Ether está construindo ao longo do caminho é algo muito explosivo para a gente ter uma alta muito forte no Ether. E quando a gente olha para o saldo de Ethers nas corretoras, a gente vê que tem um interesse também muito maior por acumulação de Ether. Isso é algo muito bom. Se a gente olhar aqui, recentemente teve um volume de entrada? Sim, teve um volume de entrada. Isso é um péssimo sinal no momento que a gente tem esse volume de entrada. Mas veja que desde esse volume de entrada, a gente voltou a ter altos volumes de saída. A gente está cada dia mais tendo menos Ethers disponível dentro das corretoras. Toda essa movimentação que a gente tem dentro dos ativos são movimentações de acumulação. Olha só como que é diferente. Depois que a gente chega dentro da zona de fundo do Ether, a gente tem ali antes da zona do fundo entradas de Ethers dentro das corretoras, porque as pessoas têm medo. Depois a gente passa por um evento de capitulação e veja que desde esse evento de capitulação, a gente vem tendo saídas de Ethers dentro das corretoras. Isso daqui é um sinal de que tem investidores maduros na praça, olhando para o ativo e simplesmente acumulando quantidades daqueles ativos. Eu não acredito que a gente vai voltar nos $16.000. Para mim, os $16.000 foi fundo. Quem comprou, comprou. Quem comprou Ether também a $800 comprou. Para mim, a gente não vai voltar nesses patamares, mesmo que a gente tenha a tal da recessão nos Estados Unidos. Mesmo que isso aconteça, eu não enxergo que a gente vai voltar nesses patamares lá atrás. Posso estar completamente enganado, sim, posso estar completamente errado, eu dependo de análise, dependo de dados, mas até o presente momento não tenho nenhum indicador, nenhum sinal, nenhuma informação, através de dados, que me mostre que a gente vai voltar nos $16.000. Pelo contrário, quando a gente olha para a quantidade de supply que a gente tem em circulação, a gente vê que é muito difícil a gente voltar para os $16.000, beleza? Bom, se a gente olhar para saldo das carteiras, olha só, algo muito importante quando a gente vai analisar a carteira é nunca analisar quantidades de carteiras que a gente tem. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. O segundo erro que as pessoas cometem quando vão analisar a carteira é que elas analisam o número de carteiras a partir de... Por exemplo, as pessoas olham para as carteiras com mais de 10 bitcoins, as carteiras com mais de 100 bitcoins, as carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Isso é um erro. Carteira não deve ser analisada dessa maneira. Carteira deve ser analisada através de grupos. Então, você não vai analisar de 1 para mais bitcoins. Você vai analisar de 1 a 10 ou de 1 a 100, de 1 até alguma coisa, de 10 até alguma coisa, de 100 até alguma coisa. Você precisa ter um grupo, você precisa ter um target ali dentro. Então, quando a gente vai analisar carteiras, a gente pode olhar as carteiras todas separadas aqui, mas eu salvei aqui em grupos só para a gente ter uma ideia do que a gente tem na nossa frente, beleza? Bom, se a gente olhar para as carteiras aqui de 0 a 0,1 bitcoins, a gente vai ver que está subindo sem freio. Isso daqui é um padrão meio que normal dentro do mercado. Quando a gente olha de 0,1
a 10 bitcoins, a gente vê que também está subindo sem freio, padrão normal dentro do mercado, mas repare que essa daqui de 0,1 a 10 bitcoins, a gente já tem uma subida mais forte dela exatamente no momento que a gente chega dentro da região de fundo do mercado, dentro da região dos 16 mil dólares. 10 bitcoins é bastante coisa. Repare que a gente tem essa alta aqui mais exponencial exatamente na região de fundo, ou seja, olha um sinal de que a gente tem bastante investidores na praça nessa região. O grupo de carteiras que eu mais gosto de analisar é o grupo de carteiras para esse ciclo, né? Porque cada ciclo a gente vai analisar um grupo de carteiras diferente. Para esse ciclo é de 10 a 100 bitcoins. Aqui me mostra aonde está a região dos investidores mais parrudos. E por que essa me mostra a região dos investidores mais parrudos? Olha só como que esse grupo de carteiras foi o grupo de carteiras que distribuiu no topo do mercado. Quando a gente estava formando a nossa região de topo do mercado, a gente teve a distribuição dessas carteiras. Olha só, exatamente na região de topo que nós tivemos. Quando a gente olha para essas carteiras, elas fizeram uma acumulação ali no nosso topo de complacência, no segundo topo que a gente teve no ciclo, mas elas se mantiveram praticamente laterais ao longo de todo esse período, até a gente entrar dentro da nossa fase de capitulação. A fase de capitulação, ela inicia nos 22 mil dólares. A partir daqui, a gente vê que os investidores mais maduros começaram a comprar sem freio, principalmente com a quebra da FTX. A gente vê que dentro dessa zona de região tiveram muitos players comprando, montando posições, montando as suas carteiras, aumentando esse volume no saldo de 10 a 100 bitcoins. Hoje, quando a gente olha, esse volume ele está lateral, não está tendo tantas movimentações. Pode ser que a gente já tenha chegado no valor máximo que esses players consigam acumular, tá tudo bem. O que a gente não quer ver nesse momento é exatamente esse grupo de carteiras distribuindo, porque esse grupo de carteiras foi quem mostrou que eles entendem de ciclo de mercado, eles sabem vender na alta e eles sabem comprar na baixa. Então, a partir do momento que esse grupo de carteiras estiver distribuindo, a gente pode ter sim um sinal negativo dentro do mercado. Bom, se a gente olhar aí para o que a gente tem exatamente nesse período, a gente vai ver que está tendo acumulação nesse grupo de carteiras. Tem um grupo de carteiras que estava causando uma pressão de venda dentro do ativo, que é exatamente as carteiras de 100 a 10 mil bitcoins. Essas carteiras aqui são carteiras de custodiante, não são carteiras de investidores, são carteiras de quem faz custódia para outras pessoas. A gente vê que essas carteiras estavam distribuindo até a FTX quebrar também. A partir do momento que a gente tem a quebra da FTX, a gente entra em um patamar lateral aqui, a gente para de ter distribuição dessas carteiras, ou seja, a gente vê que tem uma exaustão da ponta vendedora. Então, quando a gente analisa as carteiras aqui, inclusive, a gente consegue ver quanto de bitcoins que a gente tem em cada carteira. Olha aqui, ó, no canto esquerdo, essa tabelinha que a gente tem aqui, que você vai ver exatamente ali de 100 a 10 mil bitcoins, a gente tem 8,5 milhões de bitcoins. É algo muito relevante. De 10 a 100 bitcoins, a gente tem 4,3 milhões, algo muito relevante também. De 0,1 a 10, a gente tem 3 milhões. Se a gente for considerar só esses três grupos de categoria, ali a gente já vai ter 12, 13, 15 milhões do supply. O supply são 19 milhões, 15 milhões está entre esses três grupos de carteiras. Olha só, a gente está falando que 15 milhões dos 19 milhões, cara, estão acumulados por investidores mais parrudos, de 0,1 Bitcoin até 10 mil Bitcoins. Se você quiser não considerar 0,1 Bitcoins ali, a gente pode falar aqui, quer ver? Inclusive a gente pode fazer isso aqui agora. Em vez da gente considerar 0,1 Bitcoins, a gente vai considerar somente
de um Bitcoin para cima. Se a gente considerar aqui, ó, de um Bitcoin para cima, olha só, vamos voltar lá no gráfico só para a gente ver. De um Bitcoin para cima. Se a gente considerar aqui, ó, de um Bitcoin para cima, a gente vai ver que temos... Ali eu peguei errado. Calma aí, que quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Aqui tem de 0,1, de 1 a 100, de 100 a 10. Só deixa eu excluir isso daqui. De 100 a 10. Beleza. Se a gente olhar ali, ó, exatamente para de 1 Bitcoin a 10 mil Bitcoins, a gente vai ver que temos 15 milhões do supply na mão desses caras. Olha só, 8 milhões de 100 a 10 mil e 6,5 milhões de 1 a 100 Bitcoins. Ou seja, a gente está falando que a maior parte do supply circulante está nas mãos de investidores que têm mais de um Bitcoin. Um Bitcoin custa 150 mil reais, é mais ou menos isso que está valendo nesse momento. A gente está falando que são investidores parrudos, porque para você ter 150 mil reais investido em cripto já é bastante coisa, principalmente para quem está no Brasil. Ou seja, quando a gente olha para isso, a gente vê que a maior parte do supply está concentrado nas mãos de investidores maduros e não nas mãos de investidores amadores, de investidores novatos. Isso daqui é um excelente sinal para ciclo de mercado, porque a gente sabe que um comportamento de um investidor maduro é comprar na baixa, segurar, holdar. Ele não vende por notícia, ele não vende por aumento na taxa de juros, ele não vende porque o Fed falou XYZ, ele não vende por conta disso. Ele vende em momentos que a gente estiver vivenciando novos all-time highs. Esse é o padrão de um investidor. Só você ler, estudar a história de qualquer investidor que você vai ver que o comportamento dele é exatamente esse, beleza? Então, quando a gente analisa os grupos de carteiras, a gente consegue ver claramente que estamos tendo movimentos de acumulação. E olha só, o Fernando fala bastante com vocês que estamos tendo acumulação na Link, porque ele olha para o Price Action, ele vê esse canal lateral que a gente está tendo aqui, dentro do Price Action, e isso daqui realmente é um sinal de que a gente tem investidores na praça acumulando também. E quando a gente tem uma acumulação, acontecem duas coisas dentro de uma acumulação. Primeiro ponto é que os amadores vendem no fundo. Segundo ponto é que os investidores vão comprando pacientemente e eles travam o preço para o preço não sair de dentro desse canal. Quando a gente vai analisar os dados on-chain da Link, olha só, a gente vê que sempre que Link está chegando próximo da sua região de fundo ou quando a gente está tendo queda no preço da Link, olha só, quando a gente está chegando próximo da região de fundo, a gente tem uma alta entrada de Link dentro das corretoras. Isso daqui é um sinal de venda em meio ao pânico. Quando a gente analisa supply dentro das corretoras, a gente tem que saber o primeiro ponto, o que a gente está vivenciando, se é uma queda ou se é uma alta, porque cada movimento que a gente vivenciar, um sinal ele vai ser diferente, beleza? Então quando a gente vê que está tendo queda, alta entradas, isso é venda em meio ao pânico. Só que olha que logo em seguida que a gente tem essas altas entradas, a gente começa a ter uma saída muito forte também de Link das corretoras. Altas entradas ali chegando na região de fundo, chegando ali na região do preço mais barato, logo em seguida a gente tem altas saídas. E assim vai, o preço do ativo vai se movimentando, a gente vai chegando próximos de regiões de fundo, a gente tem altas entradas e em seguida altas saídas. Qual que é a história que esse gráfico aqui ele está me contando? Ele está me mostrando que os investidores inexperiente, os investidores novatos estão vendendo em meio ao pânico. Enquanto isso, os investidores maduros estão aproveitando e holdando o ativo. Uma das técnicas que a gente tem, por exemplo, quando você tem muito dinheiro, é você travar o preço. Se você tem 2 bilhões de dólares para investir em Link, você não consegue comprar em uma única tacada e nem em 5 tacadas. Você tem que fracionar isso e programar essas compras para você fazer dentro do ativo. Ou seja, você
trava o preço dentro de regiões. Por que você faz isso? Cara, você tem 2 bilhões e um dia você compra 200 milhões, por exemplo. Cara, você tem 2 bilhões? Não, vamos falar de 2 milhões. Bilhões é muito. 2 milhões, você compra 200 mil em uma região, em um dia, por exemplo. 2 dias depois, você vende 100 mil. E aí, 2 dias depois, você compra mais 200 mil. 2 dias depois, você vende 100 mil. Isso daqui é travar o preço. Se você compra 2 e você vende 1, você fica com 1 para você. Depois você compra mais 2, você vende 1, você fica com 1 para você. Isso é para você conseguir comprar o ativo dentro da mesma região de preço. Porque se você colocar a ordem de 2 milhões no book de uma vez, você não vai conseguir comprar o ativo naquele preço. Você vai subir o preço e você vai pagar muito caro dentro do ativo. E quando a gente sabe o comportamento de um amador, que é ele vender na queda, a gente consegue definir isso olhando para esse gráfico. Altos volumes de venda no bottom do mercado significa pânico, desespero, amador vendendo. E quando a gente vê altas saídas depois que a gente bate ali próximo da região de suporte, a gente vê exatamente os investidores retirando esse ativo das corretoras. Olha só que quando a gente perde o suporte nessa região, a gente tem um alto volume de entrada e em seguida os investidores tirando isso de circulação. Ou seja, quando eu olho para Link, realmente a gente está tendo uma acumulação dentro de Link, confirmando a tese do Fernando. Beleza? Bom, se a gente olhar para o Bitcoin, o que está acontecendo dentro dessas fases, a gente vê que lá em novembro a gente teve uma fase de acumulação, essas bolinhas pretas, em março a gente teve outra fase de acumulação e essas fases amarelas são fases de distribuição. A gente passou por uma fase onde a gente tinha alguns players distribuindo e a gente está voltando a entrar dentro de uma fase de acumulação. E isso a gente consegue ver pela idade das moedas. Olha só, esse gráfico aqui me mostra a quantidade do supply na mão dos investidores de longo prazo, dos long term holders. Se a gente der um zoom in aqui, a gente vai ver que tivemos uma pequena distribuição nesse período aqui. É uma pequena distribuição, tá? Não é uma distribuição muito grande quando a gente compara com a quantidade do supply que esses caras têm na mão. Só que se a gente filtrar aqui e tirar as moedas que tem de 6 a 12 meses, a gente vai ver que o gráfico continua subindo, continua andando de lado, apontando para cima. Ou seja, isso daqui me mostra que quem fez essa distribuição que a gente teve aqui, ó, nessa fase amarela, são exatamente as moedas que tem ali entre 6 e 12 meses. Se tem entre 6 e 12 meses, são exatamente os long term holders novatos. Cara, os caras acabou de comprar o ativo ali nos 16 mil dólares, o negócio subiu até 30, 100% de alta, obviamente ele vai ter interesse em venda desse ativo nessa região. Então por isso que a gente vê uma distribuição. Só que quando a gente olha exatamente para os ativos mais velhos, que é de 1 ano para mais ali, a gente vê que ainda continua tendo acumulação. Então essa distribuição que a gente teve, tudo bem, foi uma distribuição pequena, não tem por que se preocupar. Quando a gente olha para o valor agregado do supply na mão do long term holder, a gente vê que a gente está em all time high. Olha essas barras verdes aqui no histograma. É o maior volume de acumulação que a gente tem durante todo o bear market. Esse maior volume foi comprado na quebra da FTX. E quando a gente olha para indicadores de média móveis, a gente sabe que muitos traders usam médias móveis para se posicionar dentro do mercado. Está abaixo da média, estou vendido. Está acima da média, estou comprado. Isso é uma técnica muito famosa que a gente tem dentro do Price Action. E quando a gente começa a analisar médias móveis, a gente vê que estamos superando todas as médias móveis. Olha só, a gente está acima da média móvel de 111 dias, de 200 dias, de 365 dias e de 200 semanal também. E quando a gente dá um zoom in para ver o que está acontecendo, as médias mais curtas estão começando a cruzar para cima. A média de 111 dias já cruzou a média de 200 semanal. Quando a gente olha para a média de 200 dias, ela já cruzou a média de 365 dias. Ou seja, as médias curtas estão cruzando as médias longas para cima. O que isso significa para mim? Só significa uma coisa. Vários players, vários traders
nesse momento, estão olhando para a compra do ativo. Quando eu analiso médias móveis, eu só quero entender se eu tenho mais players entrando dentro do mercado na ponta compradora ou na ponta vendedora. E quando eu vejo esses cruzamentos de média, quando eu vejo o preço se sustentando acima de alguma média, eu entendo que a gente vai ter bastante traders olhando para essas regiões. Do mesmo jeito que os traders estão olhando para essas regiões, eles compram médias móveis. Então a gente vê que o preço sentou em cima da média de 200 semanas e sentou em cima da média de 111 dias, exatamente aqui nos 26 mil dólares ali, 25 mil dólares, o fundo duplo que a gente formou recentemente, beleza? Então eu vejo que essa região foi uma região de alto interesse de compra, sem contar que nos dados on-chain, essa mesma região é exatamente o custo do investidor de curto prazo. Se a gente olhar para o ciclo de 2016, a gente vai ver que todos os pullbacks foram até esse custo do investidor de curto prazo, porque se o investidor de curto prazo ele vender abaixo dessa região, ele vai estar realizando prejuízo. Então, eu vejo que o que a gente teve recentemente foi um pullback. Eu acredito que a gente chegou no final desse pullback. Se você olha algumas análises anteriores minhas, você vai ver que eu falava aqui dentro do canal da BitGet que a gente poderia ir até os 25 mil dólares e a gente chegou dentro dessa região, dentro dessa zona de preço. Para mim, a gente está vivenciando nesse momento uma acumulação. Se você olha para um gráfico de 4 horas, mais ou menos, você vai ver uma região lateral, uma região de acumulação. Talvez o Fernando, na segunda-feira, possa falar mais sobre isso para vocês, beleza? Só deixar aí nos comentários se vocês querem que o Fernando comente se isso é uma acumulação mesmo ou não. E bom, para a gente finalizar aqui, a gente vê a idade das moedas que estão sendo vendidas. A gente não tem moedas antigas sendo vendidas, a gente já confirmou isso olhando para exatamente a distribuição do supply que os investidores de longo prazo continuam acumulando. Enquanto a gente não tiver moedas antigas sendo vendidas, essas barras vermelhas, não tem por que a gente se preocupar em se desfazer dos nossos ativos. A única coisa que a gente tem que se preocupar é em holdar, aumentar a quantidade de ativo que a gente tem, porque a gente está diante de uma oportunidade de um investimento que nós temos na nossa frente. E bom, último gráfico aqui para a gente finalizar é exatamente as menções do termo BTC dentro das redes sociais. Olha que a gente começou a ter um pico de volume a partir desse momento aqui. O pico de volume de menções sobre o termo BTC, ele aumentou muito. Isso daqui, eu não sei se você se recorda, mas exatamente essa data aqui embaixo é a data quando o banco SVB quebrou. Comecei o vídeo falando para você sobre o Silicon Valley Bank. Quando o Silicon Valley Bank quebrou, a gente teve um aumento muito alto pelo termo BTC dentro das redes sociais. Sabe o que isso me cheira? Me cheira que em meio a uma quebradeira, as pessoas começaram a correr para o Bitcoin. Por qual motivo? Não sei e não quero saber o motivo. Não quero saber se as pessoas estavam correndo porque o BTC é um hedge contra bancos quebrando. Não quero saber se é porque o BTC ele foi uma tecnologia criada para disruptar exatamente o sistema financeiro. Não estou falando sobre nada disso. Eu estou analisando o mercado em termos de investimento. E quando eu olho para esse alto volume aqui, isso me cheira que em meio a uma quebradeira do mercado tradicional, a gente pode ter o BTC simplesmente subindo. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero te questionar, deixar uma pulga atrás da sua orelha. Muito se fala sobre a recessão dos Estados Unidos. Uma recessão é uma quebradeira no mercado americano. Você já se perguntou, e se essa recessão não impactar as criptos? Porque a gente teve um crash nos bancos recentemente aqui nos Estados Unidos e isso não impactou, pelo contrário, o preço começou a subir e o termo BTC começou a aumentar e muito nas redes sociais. Você já se perguntou, e se uma recessão nos Estados Unidos for positiva? Eu estou falando que isso vai ser positivo? Não. Eu acredito que se a gente tiver uma recessão, a gente pode ter uma queda no preço sim.
Só que algo como investidor que eu sempre construí junto comigo foi as minhas teses, pautadas em dados, não em cima do que eu acho, e eu também sempre construí uma antitese, simplesmente algo que poderia acontecer que eu não estava esperando. E esse questionamento, e se uma recessão nos Estados Unidos não impactar as criptos, é exatamente uma antitese que eu tenho, vendo dados, vendo informações, vendo que bancos quebrando aumentou termos de pesquisa por Bitcoin, simplesmente coloco isso na minha cabeça. Coloque isso na sua cabeça também, se pergunte, porque tem algumas pessoas que estão esperando 12 mil, 10 mil, 9 mil, e cara, de verdade, eu acredito que a gente não vai ver Bitcoins nesses patamares nunca mais. E essas pessoas, elas vão perder a oportunidade, já perderam a oportunidade de comprar nos 16, de comprar nos 20, e vão perder a oportunidade de comprar nos 25 novamente, porque elas estão esperando os 12, os 10, os 9, porque uma recessão nos Estados Unidos pode derrubar o preço até lá. Mas você ter uma antitese de e se isso não impactar o mercado, vai te deixar balanceado dentro do jogo, preparado para não perder uma oportunidade. E por que eu estou te falando isso? É por experiência. Em 2018, quando a gente estava em $3.200, a narrativa mais forte que a gente tinha era que BTC ia parar em $1.000. E muita gente ficou esperando os $1.000. O preço subiu, bateu 5, 6, 7, 12 mil dólares e as pessoas continuaram esperando os $1.000 e não chegou. Mesmo com o crash que a gente teve em 2020, nem nos 3.200 a gente voltou. Ou seja, se a gente tiver uma recessão, não acredito que a gente vai voltar nos $16 mil. Beleza? Então é isso. Essa foi a nossa análise de hoje aqui no canal da BitGet. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, eu estou aqui trazendo esse conteúdo para você. Beleza? Então é isso. Forte abraço